Motoristas, o Detran suspendeu as carteiras de habilitação que estavam com 20 pontos ou mais acumulados no mês de outubro. Este é um dos destaques do Bahia Meio-Dia de hoje, que traz também como está sendo feito o atendimento psiquiátrico depois do fechamento do Hospital Afrânio Peixoto, os cuidados na hora de escolher os óculos de sol. Nos destaques estaduais, uma reportagem especial sobre a Bahia de Todos os Santos. E um jeito divertido de descomplicar a matemática. A partir de agora, no Bahia Meio-Dia. Há 7 meses, o Hospital Afrânio Peixoto, em Vitória da Conquista, foi fechado para reforma. Pacientes com problemas psiquiátricos que precisam de internamento estão sendo atendidos no Hospital Crescêncio Silveira. O filho de Dona Miranda, de 21 anos, precisa de uma internação. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, mas quando chegou o momento de internar, o Hospital Afrânio Peixoto fechou. Por isso, foi trazido para a unidade Crescêncio Silveira. O Afrânio foi interditado porque vai armar o Afrânio, então não tem como ele internar agora. Aí espera o outro Afrânio lá da área, o Crescêncio Silveira antiga abrir, vai ser o Afrânio, aí nós abra a vaga para a senhora, como de fato eles abriram a vaga para mim. Essa unidade de saúde passou a atender pacientes com problemas psiquiátricos há 7 meses. Isso porque o Hospital Afrânio Peixoto, especializado nesse tipo de atendimento, foi fechado. Havia mais de 5.000 pacientes cadastrados no ambulatório e 25 leitos para o internamento. O hospital também oferecia psicoterapia, terapia ocupacional e acompanhamento nutricional. Eles faziam visitas às famílias e encaminhavam para o INSS quando necessário. Só que em 2001, uma lei federal determinou que hospitais psiquiátricos fossem substituídos de forma gradativa. Os leitos deveriam ser implementados em outras unidades gerais e os centros de acompanhamento psicossocial deveriam ser ampliados. Por isso, os profissionais do antigo hospital foram trazidos para a unidade Crescêncio Silveira. A diretora da região sudoeste do Sindisaúde diz que nenhum funcionário foi demitido. Os salários continuam os mesmos, mas mesmo com o trabalho desenvolvido, a unidade de saúde precisa de suporte para tratar de problemas psiquiátricos. Há ainda um déficit de enfermeiros. Nós estamos ainda correndo atrás de servidores, porque o déficit é grande, mas eles estão terceirizando servidores para colocar aqui. Na lei diz que tem que ter, são 5,5 enfermeiros, né? Para um. Só que aqui está tendo um enfermeiro para 21, 22 pacientes. Procuramos o gestor do Complexo Hospitalar Crescêncio Silveira, Giovanni Moreno. Ele diz que o hospital está cumprindo a demanda da melhor forma possível. O foco é a internação de até 15 dias. Durante esse prazo, todo o suporte é oferecido. Mas depois de liberado, o paciente precisa de um acompanhamento. Nesse caso, segundo o gestor, a prefeitura deve fazer o serviço com o CAPS, Centro de Assistência e postos de saúde. Quando ele sai do hospital, a partir desse tempo que é preconizado, de até 15 dias, ele precisa encontrar uma rede fortalecida para poder recebê-lo, não é? E daí, portanto, que tem fomentado a nossa discussão junto com a Secretaria Municipal de Saúde, não é? E também com os outros municípios, através da CI, no Núcleo Regional de Saúde, da necessidade que os municípios têm de reforçar toda a sua rede assistencial. Um adolescente foi assassinado ontem de tarde em Vitória da Conquista. Lucas de Oliveira Bispo, de 16 anos, foi morto a tiros num condomínio residencial no bairro Miro Cairo. Vinícius Ribeiro Herculano dos Santos, de 19 anos, estava com ele no momento e também foi ferido. Vinícius foi encaminhado ao Hospital Geral. O estado de saúde dele não foi informado. E Kaique Santos Souza, de 20 anos, foi morto a tiros no início da noite de ontem, no bairro Santa Helena, também em Vitória da Conquista. Segundo a Polícia Militar, ele tinha passagem pela delegacia por envolvimento com o tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Os assassinos estavam de moto e, como usavam capacete, não foram identificados. Esses 2 crimes aí com características de execução. Atenção, motoristas, o Detran suspendeu as carteiras de habilitação que estavam com 20 pontos ou mais acumulados no mês de outubro. Quem estiver nessa situação vai ter de passar por algumas etapas para recuperar o documento. Vamos agora ao vivo com a repórter Ariela Bonfim, que está com uma agente de trânsito e tem informações para a gente, não é, Ariela? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para você que acompanha o Bahia Meio-Dia. Estou aqui na Praça Hercílio Lima, no bairro São Vicente. Quem está aqui ao meu lado, que vai trazer mais informações para a gente, é o agente de trânsito Francisco Carlos.
Então, para começo de conversa, né, boa tarde, eu queria saber como é que funciona essa contagem dos pontos na carteira. Boa tarde. Então, a partir do momento que o condutor ele comete uma infração de trânsito, né, gera pontos na carteira. Infração leve, 3 pontos, infração média, 4 pontos, infração grave, 5 pontos e gravíssima, 7 pontos. Né? Então, a partir desse momento que ele cometeu a infração e que efetivou a multa, esses pontos eles são lançados, né, no renasce do condutor. Né? E ele vai perdurar por 12 meses, a contar da data do cometimento da infração. Ao fim desses 12 meses, né, esses pontos eles deixarão de ser contabilizados para a suspensão do direito de dirigir. Esse motorista ele recebe essa notificação da pontuação? Então, basicamente ele não recebe essa notificação. Porém, uma vez que ele cometeu a infração e ele tem ciência disso, ele já fica em alerta sabendo que vai gerar pontos na carteira dele. E ele deve estar sempre procurando o órgão de trânsito responsável, que seria, no caso da cidade aqui, a Ciretran, para certificar como anda a pontuação na CNH dele. Esse é o caminho. As pessoas tendem a dizer, né, que quando a carteira, você recebe pontos na carteira, né, com 1 ano esses pontos vencem. Isso de fato acontece? Então, o pessoal faz uma confusão com relação a essa questão de 1 ano. O pessoal precisa entender o seguinte, que 1 ano ele é contado do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Né? Então as pessoas costumam achar que o que acontece dentro desse intervalo de tempo, no final do ano, no caso no dia 31 de dezembro, zera tudo. E na verdade não é isso que acontece. São 12 meses. Então, se eu cometi uma infração no dia 16 de janeiro, essa infração, virando multa, os pontos deixarão de ser contabilizados no dia 16 de janeiro do próximo ano. Certo? Então é assim que funciona. Ou seja, se você comete várias infrações ao longo do ano, não quer dizer que no final do ano vai zerar os pontos. Esses pontos deixarão de ser contabilizados totalmente. Ainda assim, uma vez que você cometeu essas infrações, você tem que ficar em alerta para não deixar que você some 20 pontos no período de 12 meses a partir da data do cometimento da primeira infração. E se somar esses 20 pontos, qual é o procedimento agora? Bom, uma vez somado esses 20 pontos, aí acarreta a penalidade de suspensão do direito de dirigir, né? Então o órgão vai expedir um comunicado para o cidadão, né? Ele vai ser comunicado que ele está com suspensão e que tem um processo em aberto e que ele precisa procurar o órgão para se defender desse processo. Obrigado pelas informações, Francisco. Eu volto ao estúdio com você, Judson. É isso aí, Ariela. A turma ficar atenta, né? Não cometer infração de trânsito, respeitar as regras, que aí não vai ter pontos na carteira e nem multa também, nem o risco da suspensão do documento. Eu vou voltar com imagens daí daqui a pouco, que deu para a gente perceber que está chovendo por aí, né? A gente volta para falar sobre isso. Tempo quente, sol forte, tem gente que não sai de casa sem óculos de sol, né? Fica bonito, fica estiloso, mas principalmente protege os olhos dos raios do sol. Mas os médicos alertam, na hora de comprar é preciso ficar atento à qualidade dos óculos. Se essa qualidade não for boa, em vez de proteger os olhos, pode causar problemas. É só dar uma voltinha na rua para ver. Alguns dão estilo, combinam com o rosto, estão na moda. Mas nem sempre é uma questão de estética, e sim de proteção. Tem gente que usa os óculos de sol até dentro de casa. Eu uso até em casa. É mesmo? Sério. E no tempo de frio, usa também? Também. Tem que se proteger, né? De todas as formas, tanto de óculos com protetor solar. O nome do acessório já diz tudo, né? Óculos de sol. Mas segundo os especialistas, quando o dia está nublado dessa forma, não significa que a gente não deva usar. É porque quando o sol está encoberto pelas nuvens, os raios ultravioleta entram na nossa retina da mesma forma. E é aí que as lentes ganham ainda mais importância para a saúde dos nossos olhos. A gente está num país tropical, muito perto da linha do Equador, nível de iluminação muito grande. Então, se a gente conseguir que as pessoas usem o óculos em ambiente externo, ou seja, quando estiver fora de casa, sempre vai conseguir retardar muitos problemas que a gente pode ter no olho. Na hora de comprar os óculos, o cliente também deve ficar de olho. É porque o produto pode ser barato, mas de péssima qualidade para a visão. Que tipo de problema que eu posso ter? Pode ter vários problemas. Você pode ter a formação de carne no olho, que é o que a gente chama de pterígio, aquela carninha que aparece aqui no cantinho do olho. Você pode ter acelerar ou aumentar a formação de catarata. Você pode ter problemas no fundo do olho, que a gente chama retina. Então são problemas que são potencialmente graves e podem deteriorar bastante a visão. Gente à procura de óculos de qualidade é o que mais tem nessa loja. Foi só a primavera começar para as vendas aumentarem 30%. As lentes degradê ficam pouco tempo na vitrine. Notícia boa para a proprietária. Significa mais visibilidade do público nos benefícios do produto original. O cliente de hoje está mais consciente, né? Ele já entra na ótica para pegar um óculos, principalmente o óculos solar. Ele quer saber todas as proteções que tem na lente.
Minha gente, o tempo segue instável na região, o calor pode provocar chuva passageira em algumas cidades. Em Guanambi choveu essa noite, relâmpagos também em Tapetinga. Tomara que já sejam aí as chuvas de novembro chegando para amenizar um pouco essa seca terrível aqui da nossa região e o calorão também, né, que tem feito por aqui. Em Vitória da Conquista está chovendo, a gente está com imagens da Praça Hercílio Lima, a gente está ali em frente ao Hospital São Vicente de Paulo. A garoa já cobre toda a cidade, já tem mais ou menos 40, 50 minutos que está chovendo em Vitória da Conquista, tempo fechado. Agora eu quero ver imagens lá de cima, da Serra do Periperi. Olha aí, a cidade completamente encoberta, a temperatura média nesse momento é de 20 graus e vem mais chuva por aí, roda a previsão. Tem previsão de chuva passageira em Guanambi nesta quarta-feira. O calor segue, os termômetros oscilam entre 25 e 34 graus. Pode ter chuva passageira em Maracás, com o sol predominando. À noite a temperatura cai e vai para 15 graus. Agora de tarde a máxima chega a 30. A quarta-feira segue com possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. Tempo abafado com aberturas de sol. A temperatura máxima chega a 29 graus. A mínima é de 18. Amanhã e sexta-feira previsão de chuva também e variação de temperatura igual. 17 a mínima e 28 a máxima. Você é daquelas pessoas que acham a matemática complicada, um bicho de 7 cabeças? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com matemática. Muita gente tem essa dificuldade com os números mesmo. Mas na semana de matemática da UESB, algumas atividades deixaram aí o mundo da matemática mais interessante e atenuaram essa imagem de bicho-papão. Me diz aí, qual equação você usa quando o resultado esperado é o curso que pode definir o seu futuro? Eu avaliei as coisas que eu gosto, assim, que eu realmente queria fazer. Quando eu comecei a fazer já funções e equações, foi quando eu comecei a gostar, porque descobri o segredo. Um cálculo nem sempre exato, mas muitas vezes usados para acertar o máximo possível na escolha do que fazer na faculdade. E falando em números, quem já cursa matemática, por que escolheu o curso? Primeiro foi que eu gostava da matemática e depois foi a afinidade que eu tinha com ela e a licenciatura, ensinar e tudo mais. Eu gostei de matemática, sempre quis ser professora, então juntei o útil ao agradável. Eu acho que é isso que eu quero para minha vida e se tudo ocorrer bem, do jeito que eu estou calculando, vai ser tudo ótimo. Enquanto tem gente que ama a matemática, para outras pessoas, quanto mais longe dos números, melhor. Tem umas partes que é muito difícil, tipo, você tem que ter paciência para fazer e eu não tenho. A matemática ela é vista muitas vezes como um monstro, mas a gente tem tentado transformar essa imagem, assim, na medida do possível. E uma das coisas que a gente trabalha é com a questão da arte, a arte e a matemática. É para acabar com estigmas de que a matemática é difícil, impossível de aprender, bicho de 7 cabeças, que o curso de matemática da UESB trouxe para dentro da universidade estudantes do ensino fundamental e médio, para mostrar também que a matemática pode ser divertida. A gente pensou em algo diferente mesmo assim, que a gente acolhesse os alunos das escolas públicas dentro da universidade, para mostrar para eles sentirem o gosto pela matemática, sentirem também que de repente podem estar nesse espaço, serão os nossos futuros alunos. Até quinta-feira, a Semana de Matemática da UESB realiza várias atividades para deixar o mundo da matemática mais próximo dos estudantes. Com o tema Caminhando com a Escola, a semana busca fazer a matemática ser bem mais atrativa. Que eles possam desmistificar a matemática, que eles possam sentir gosto pela matemática, prazer em estudar matemática e entender que a matemática está presente em tudo, né? Palestras, oficinas, jogos, desafios para a mente. Evelyn se empolgou na brincadeira matemática. O resultado de toda essa diversão, com certeza, é o aprendizado. Está sendo uma maravilha aprender dessa forma. Acho que mexe muito com envolve muito a aprendizagem, pensamento, com a brincadeira. Para rever os nossos jornais, acesse g1.com.br/Bahia. Olha aí o endereço na tela, você vai lá e revê Bahia Meio Dia, BATV e Jornal da Manhã. A seguir tem os destaques estaduais do Bahia Meio Dia, uma reportagem especial belíssima sobre a Bahia de Todos os Santos. Agora 12 horas e 11 minutos, continua chovendo fino em Vitória da Conquista. O nosso intervalo é bem rapidinho, já já o Bahia Meio Dia está de volta.